continua. Louve e cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá. Cante aleluia, 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 cante aleluia, 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 cante aleluia, aleluia, aleluia. cante aleluia, cante aleluia, 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 cante aleluia, 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 cante aleluia, aleluia, cante yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Vamos colocar de pé. Quantos estão com frio aí? Diga amém. Quantos vão sair daqui cheios da presença do Senhor? Diga aleluia. Glória a Deus. Queria ler lá em Atos, capítulo 16 e 19. Que fala sobre Paulo e Silas, que eles expulsaram o demônio, os espíritos malignos de uma mulher, e eles foram jogados na prisão. Aí falam também que lá na prisão, antes deles serem libertos, eles começaram a adorar ao Senhor. Eles adoraram. E o Senhor libertou o seu povo. E o carcereiro foi liberto também pelo testemunho de Paulo e Silas. Aqui a gente vê que antes da bênção acontecer, nós temos que louvar e engrandecer ao nome do Senhor, amém? Então nessa noite vamos louvar a Ele, vamos adorá-lo com todo o nosso coração. Feche os teus olhos, erga as tuas mãos se você puder. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua casa, mais um dia, Senhor, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque nós não olhamos o cansaço dos nossos corpos, ó Pai. Nós viemos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Senhor, Tu és o Deus que abre as cadeias, Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo nesta noite
que pessoas vão sair daqui diferentes de como entraram. Em nome de Jesus eu profetizo cura, libertação, salvação nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha se manifestar no nosso meio. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui. Tu tens livre acesso nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Ele? Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Declare. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu vou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vem sobre mim. Nós vamos cantar mais uma vez o começo desse refrão. E eu quero que você declare profeticamente que o Senhor irá de encontro com a sua família, com a sua casa, com os seus filhos, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder e pode nos libertar, amém? Vamos declarar mais uma vez? Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Só a igreja declara. Eu sou. Eu tenho. Eu vou. Vem sobre mim. Mais uma vez. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Vem sobre nós, Espírito Santo, nessa noite. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia. Você pode fechar os teus olhos neste momento. Comece a agradecer ao Senhor nessa noite. Comece a declarar palavras de amor, porque Ele já se faz presente aqui. Se você veio para adorá-lo,
Se você veio para glorificar o nome dEle, aumente o seu volume da sua voz. Declare: Espírito Santo de Deus, Tu tens livre acesso ao meu coração. Espírito Santo, eu te louvo, eu te adoro. Tu és o meu consolador. Não há nada igual, Senhor, do que estar na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Com a presença, declare: Santo Espírito. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Em Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito és. Você pode dizer isso a Ele. Você pode pedir a Ele inundar o teu coração nessa
nessa noite. Declare mais uma vez. Santo Espírito, vem inundar este lugar. É o desejo do meu corpo, é o desejo. Te adorar, Senhor, derramar toda a nossa adoração aos seus pés, pois Tu és o único Deus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos.
a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Nós te exaltamos nesta noite, Senhor. Tu és a razão da nossa vida. Tu és o nosso tudo. Mais importante do que aquilo que temos, mais importante do que aquilo que somos. Tu és o nosso tesouro, o nosso bem maior. Tu és a nossa grande conquista, o nosso maior presente. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela vida do seu Filho Jesus, que entregou a sua vida por nós, que morreu em nosso lugar, para que pela sua morte pudéssemos viver. Aqui estamos te entregando o nosso culto. Aqui estamos, Senhor, te oferecendo o nosso louvor e adoração. Seja engrandecido, hoje e todo sempre. Tu és grande, tremendo, maravilhoso, soberano, magnânimo, eterno, justo, santo. Aleluia, 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 aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Me permita passar uma experiência que um dia tive com o Espírito Santo. Eu geralmente cantava, e cantar não é minha praia. O meu chamado não é para cantar, mas o Espírito Santo um dia me disse: o teu chamado é para adorar, e adorar através da música, adorar através da tua vida, adorar através do teu testemunho, adorar através de tudo o que você tem aprendido, porque todos os dias o céu prepara alguma coisa para você, e quando o teu coração está sensível, o céu compartilha de algo que Deus te entrega, e você aprende. E quando você entende isso, os teus momentos com Deus não são momentos
onde você se sente perdido. São momentos onde o Espírito Santo vai estar ali com você, para que você possa consagrar a tua vida, seja através do louvor, da adoração, da oração. E tudo que Deus quer é que você saia da onde você está para pisar numa terra nova, na terra da promessa, naquilo que um dia Deus disse que te daria. E nós pensamos que a promessa física vai vir em primeiro lugar, mas primeiro vem a palavra. Basta que digas apenas uma palavra, todo cumprimento vem por conta de uma palavra liberada da boca de Deus. E quando você compreende isso, você não vai cantar sem colocar o teu coração, sem colocar sentimento, sem colocar temor, sem colocar entrega, sem colocar sacrifício. Por isso que alguns não entram nesta dimensão que Deus já preparou para a sua igreja. Então que possamos entender isso. Vamos entregar o nosso melhor, sempre no louvor, na adoração. Entenda a importância. Você prepara o ambiente. Você chega aqui muitas vezes atordoado por conta de uma semana difícil, de coisas que não deram muito certo, talvez perseguição, injustiça, ameaça, ataque, levante. Mas quando você chega aqui, você diz: o Senhor me renova através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Aí você começa a louvar e adorar, louvar e adorar, louvar e adorar. Você coloca o teu coração naquilo, e nada te distrai, nada te tira da presença dEle. E você está ali porque você quer encontrá-lo. Você não quer sair desse lugar de qualquer jeito. Vai acontecer como aconteceu com Jacó no Val de Jaboque: enquanto não me abençoares, eu não te soltarei. Aí ele está lá, agarrado no anjo, e o anjo tentando escapar, mas ele estava obstinado: enquanto não me soltares, me abençoares, eu não vou te soltar. E o anjo tocou, ele desconjuntou o seu quadril, mas aquele toque foi um toque de bênção. Ele recebeu algo da parte do céu naquele dia. O nome dele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. O que significa isso? Para vivermos um milagre, Deus tem para nós uma nova identidade. Então preste atenção, você não se chama mais derrotado, fracassado, falido, perdido. Ele não significa mais Jacó, engano, prejuízo, dano. Não. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos. Libera o ambiente. A ti, ó Rei Vem, Jesus. Espírito Santo. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Quando eu tenho meu devocional, o meu momento a sós com Deus, a minha comunhão com Ele, eu não preciso dizer vem, porque eu sinto que Ele já está ali, e isso vai acontecer com você.
Quando você entrar no teu lugar de oração, ali onde você se encontra com Deus e Deus se encontra com você, algo rompe no reino invisível e você sente a presença dEle, a doce presença, como nós estamos sentindo aqui agora. Ele está aqui. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Imagina você que na hora que você está louvando e adorando, anjos sobem. Com aquilo que você está apresentando ao Senhor. Por isso que quando nós fazemos de qualquer jeito, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração não chega. Mas quando você aprende a rasgar o teu coração, esquece quem está perto, e aquele momento para você é sagrado, os anjos descem com a resposta da tua oração. Como a sentença agora do cumprimento da promessa de uma cura, de uma libertação, de um milagre, de uma bênção. Porque enquanto você louva e adora, os demônios têm que recuar. O inferno tem que recuar. Porque a glória de Deus se manifesta em você. Por causa disso o ambiente muda. Oh, recala barra xalabaçu. Oh, requei calamanaya xalababorro chiquenaia xirianda lanaçu. Na adoração você vai dizer: eu me entrego, Senhor, eu rasgo meu coração, eu me desarmo, eu me quebranto, eu me humilho diante da Tua onipotente mão. Tu és tudo para mim, Senhor. Oh, recaia na xalaba barra xalanaia sou. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença, pela manifestação da Tua presença, da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder. Aleluia. Oh, recacha lamanaya shari andalanaya so. É num ambiente como este que acontecem milagres. Milagre não acontece quando você está disperso, distraído, perdido no ambiente, largado. Não. Você precisa se disciplinar para vivenciar a doce presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o executivo da divindade. É o Espírito Santo que opera tudo em todos. Oh, reikandanaya rachalava borro xerianda lanaya si. Oh, requei calamanaias. Oh, chicanda rebalabaçu. Aleluia. Diga: eu estou aprendendo a louvar e adorar. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço em quem está perto de você. Diga: eu quero um pouco da unção. Reparte comigo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, gente. Glória a Deus. Muito boa noite a vocês que estão aqui neste culto presencial, mesmo numa noite de frio. Também boa noite a todos aqueles que estão em casa,
que estão no trabalho, em trânsito, viajando. Que a bênção de Deus seja sobre todos vocês. Eu gostaria que você conhecesse o nosso canal no YouTube, Igreja da Fé Cristã Oficial, e que você possa assistir pelo menos 1 ou 2 cultos durante a semana. Comece a assistir, não deu tempo, se disciplina para assistir mais um pedacinho, depois outro pedacinho, até finalizar. Porque o algoritmo sabe, quando você ficou lá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, vai achar que o assunto não é relevante, eles não indicam. E nós precisamos crescer no YouTube. É sinal que estamos sendo missionários e evangelistas neste tempo profético. Então, tenha essa disciplina. E outra coisa, tudo que você vê da Igreja da Fé Cristã, curta, dê o like, deixa o seu comentário e compartilha. Porque assim nós vamos cumprir o que diz a palavra, o ide, a ordem imperativa de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes, quando você apenas dá um like lá, indica, envia, aquela pessoa vai receber algo do céu para a vida dela em nome de Jesus. Gostaria que você também, que ainda não é nosso seguidor no Facebook, seja um dos nossos seguidores lá. Também nos acompanhe no Instagram, no nosso site, www.igrejadafecristã.com.br. Amém? Quando você chegar aqui na igreja, em todo culto, tem essa prática de fazer o seu check-in, ou seja, você diz para a internet que você está na casa de Deus. E aqueles que te acompanham vão saber que você é de Jesus e que você está aqui. Muitos vão perguntar: que dia é o culto? Quando eu posso ir? Eu preciso. Então vamos ter essa disciplina em nome de Jesus. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre fé. Mas uma fé diferente da fé que comumente os crentes vivem. O que acontece com a fé da maioria da igreja? Eles têm fé, mas não é uma fé estratégica. Diga comigo, fé estratégica. E o que significa fé estratégica? Uma fé inteligente. Quando, por exemplo, eu digo para você, você precisa ser estratégico. Eu estou dizendo para você que você deve fazer o que você está fazendo de uma forma mais inteligente. E a nossa tendência é de fazer quase que tudo no automático. E nós precisamos depender de Deus e do Espírito Santo para inovar, para sair da mesmice, do ostracismo, do comodismo. Porque aquele que não é estratégico, ele não rompe. Salomão fala em vários textos que para vencer uma guerra você precisa ser estratégico. Aquele que não era estratégico não vencia as batalhas. Então, ser estratégico implica em administrar, fazer gestão. Aquilo que tem gente que não tem disposição para fazer, não quer fazer, tem preguiça de fazer. Então, quando você é estratégico, você vai fazer aquilo que a maioria das pessoas não estão fazendo. E é por isso que você chega mais longe e alça voos mais altos. Se você fizer aquilo que todo mundo está acostumado a fazer, você vai ter uma vida medíocre. O que é ter uma vida medíocre? Uma vida mediana, como a maior parte das pessoas tem. Mas quando você entende uma palavra como essa, você vai dizer assim: eu quero ser estratégico. E o nosso Deus é um Deus estratégico. O nosso Deus, Ele nos ensina todos os dias estratégias. Quando Ele nos dá sabedoria,
Ele está nos fazendo estratégicos. Quando Ele nos dá inteligência, quando aprendemos aquilo que nós não sabíamos e dominamos aquele aprendizado, nós estamos nos tornando estratégicos. Quando Ele nos dá discernimento, ou seja, quando fazemos diferenciação das coisas, daquilo que é natural, daquilo que é espiritual, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é de Deus, daquilo que não é, nós estamos sendo estratégicos. Então, nosso Deus é um Deus estratégico. A forma como Ele criou todas as coisas, a sua agenda, o seu planejamento, as etapas, como Criador do universo, Ele foi estratégico. Olha o que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a máxima, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A parte que eu quero: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe? Ele deu uma ordem, e cada planeta está lá no seu devido lugar, na Via Láctea, na imensidão do universo. A ordem de todas as coisas, a complexidade da criação de Deus é algo assim absurdo. Então este Deus, obrigado, este Deus, Ele é um Deus que é estratégico em tudo que Ele faz. Aquele que é estratégico, ele entende o tempo, e a Bíblia diz assim, que nós devemos conhecer o tempo e as estações. Ele está dizendo: vocês precisam ser estratégicos, porque eu sou o Deus do tempo, das estações, eu sou o Deus da eternidade. Na eternidade não tem tempo e não tem estação, mas Ele estabeleceu isso na nossa vida. Ou seja, aquilo que Deus preparou para acontecer, vai acontecer dentro do cronograma de Deus. Mas para isso você precisa ser estratégico, porque se você não entender isso, se não tiver uma fé estratégica, você vai deixar passar. E nós perdemos muito tempo por não sermos estratégicos. Nós não queremos ser estratégicos. Jesus precisou dizer: quando um homem vai construir uma torre, ele precisa sentar e fazer as contas, para não passar vergonha depois. Ele está dizendo: este homem, que tem um grande projeto para executar, ele tem que ser estratégico. Sabe por quê? Muitos dos nossos sonhos não se realizam? Porque estes sonhos não têm pernas, não vai nos levar a lugar nenhum. Assim como as nossas metas, alvos, objetivos. Por quê? Porque nós não somos estratégicos. Quando você vai fazer? Como você vai fazer? Por que você vai fazer? Você está sendo estratégico. Você precisa fazer estas perguntas o tempo todo para você, porque estas perguntas, elas vão te desafiar. Então, quando alguém não é estratégico, ele queima a largada. Ele vai fazer algo antes da hora de fazer, ou se não, ele vai retardar, ele vai atrasar o projeto de Deus. Quando eu falo projeto de Deus, eu acredito que mesmo a gente fazendo aquilo,
que é natural, que é humano, que é de nós. Eu acredito que é Deus se movendo através da nossa vida. Então por isso eu entrego para Ele todo louvor, honra e glória. Eu acredito que tudo o que passa por mim foi porque nasceu em Deus. E Deus está o tempo todo dando uma palavra. E quando Ele dá esta palavra de comando, de governo, de autoridade, de fé, você precisa compreender que tudo está conspirando para a tua vida mudar, melhorar, crescer, sair da mesmice, parar de patinar, romper. Mas a gente precisa mudar a mentalidade. Porque se a nossa mentalidade não mudar, nós vamos deixar de viver o propósito de Deus na terra. Eu nasci com um propósito, você nasceu com um propósito. E não importa o que você faça de profissão, o que manda é aquilo que Deus colocou no teu coração e você precisa descobrir. Ele colocou uma marca dentro de você. Eu não sabia que ia ser pastor na minha vida. Com os meus 20, 21 anos de idade, eu descobri essa marca. Algo me incomodou profundamente. Eu estava rumando numa direção que não entendia muito bem, mas eu dizia: seja feita a tua vontade em mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fala que o teu filho ouve, fala que o teu servo ouve. Eu não tinha preparo, eu não sabia abrir a Bíblia, eu num culto passava vergonha. O pastor dizia: abre em Filemão, eu não sabia nem onde ficava. Ninguém tinha me ensinado que a Bíblia tinha índice, mas precisa ensinar, para você ver o nível. Nem isso eu sabia. Eu ficava perdido com o endereço de tantos livros, profetas maiores, menores, livros históricos, poéticos, as cartas paulinas, as epístolas. Eu ficava perdido. E Deus começou a me marcar e deixar isso cada vez mais claro. Como que eu descobri o meu chamado? Primeiro eu amei a Deus com sinceridade, honestidade, verdade, integridade, transparência. Aí depois eu comecei a ter amor pelas pessoas. Eu comecei a amar as pessoas, as tortas, as complicadas, as difíceis, aquelas que nos fazem sofrer, que são injustas, desleais, ingratas, aquelas pessoas que não cabiam mais dentro de uma igreja, que já estavam fora. Alguns por falta de raízes, de revelação, de instrução, outros por ignorância mesmo. Aí que entra você com a estratégia de Deus. Como que eu entrei para o ministério? Eu comecei a orar. Eu não sabia orar, eu tinha dificuldade para orar. Eu também não gostava de orar. Era um ritual que eu não entendia. Mas eu descobri que para eu conhecer Deus de verdade, eu tinha que me aproximar dEle, eu tinha que passar tempo com Ele. Então eu falava com Ele do meu jeito, e Ele falava comigo. Ele tocava no meu coração, Ele transformava o meu ser, Ele me tornava diferente a cada dia. E uma sede, uma fome foi despertada no meu coração para poder buscar.
Eu entrei para o ministério fazendo um jejum de 7 dias e 7 noites. Foi uma experiência maravilhosa que tive com o Senhor. Eu me lembro que eu acordava cedo e a casa ficava no alto do Santa Helena. E na frente da casa não tinha nada a não ser uma estrada de terra. Eu saía da casa e caminhava 1 hora a pé, orando no Espírito Santo. E depois voltava mais 1 hora orando no Espírito Santo. Isso de manhã. Antes do anoitecer, eu andava mais 1 hora orando no Espírito Santo. E voltava mais 1 hora orando no Espírito Santo. Eu orava 4 horas no Espírito Santo. Eu lia 15, 20 capítulos da Bíblia todos os dias. Eu levei vários conjuntos de pregação, na época era cassete, um gravadorzinho portátil. Pegava o meu caderninho e ficava lá horas a fio, ouvindo Valnice Milhomens ensinando, e eu ali recebendo. Se você quiser desenvolver o teu chamado e crescer no teu ministério, você vai precisar encostar o teu celular. Muitos vão para o inferno por conta do celular, porque não tem tempo para Deus. Ele tem tempo para ficar ali interagindo, vendo nada, perdendo tempo. Mas quando de repente a pessoa compreende que ela pode usar o celular de uma forma poderosa para se edificar, não é para ficar buscando aquilo que não vai te abençoar. Assistir pregações, ministrações, ensinos, ser ministrado, sabe, ter uma sede, uma fome poderosa no coração. Senhor, eu quero, não sei o que vai acontecer na minha vida, mas eu quero falar para o Senhor que eu quero o teu propósito na minha vida, porque quando Deus se move em você e através de você, é porque Ele quer cumprir o propósito dEle na tua vida, para que o propósito dEle possa alcançar outras pessoas. Então eu era uma pessoa fria, eu também não gostava de orar. Eu nunca tinha aprendido a respeito de jejum, nunca tinha lido a Bíblia. Eu lembro que a minha mãe, quando eu era criança, ela disse que queria uma Bíblia. E o meu pai era motorista de ônibus em São Paulo. Um dia ele chegou carregando uma Bíblia. Uma irmã, uma freira, esqueceu a sua Bíblia dentro do ônibus. Meu pai pegou e levou para casa. E eu li aquela Bíblia quando eu era pequeno. Foi a primeira Bíblia que eu comecei a ler. Eu também achava a linguagem difícil, eu não entendia. Palavras difíceis, complicadas. Mas de repente você chega na igreja, o pastor vai pregar a mesma coisa que você leu durante a semana, e você vai dizer: Deus falou comigo essa semana, Deus me mostrou esse texto. Então nós precisamos compreender o que é uma fé estratégica. Então vamos para a Bíblia, vamos para um texto que está lá em Números 14, mas eu vou fazer uma introdução rápida antes, me permita. Moisés recebe uma ordem de Deus para chamar 12 espias, representando as 12 tribos, os melhores das 12 tribos, diga comigo, os melhores. Aí você vai entender. Se eles são os melhores, eu fico pensando, imagina só os piores. Aí
eles foram espiar a terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra da prosperidade, a terra do descanso, a terra onde Deus se manifestaria. E é interessante que quando os 12 chegaram lá como espias, para sondar a terra, para pesquisar, para olhar, 10 deles ficaram desanimados. E disseram assim: essa terra não é para nós. É verdade tudo que Deus falou através da boca de Moisés, mas esta terra não é para nós. Quantas vezes o nosso coração já foi atacado por esta mentira do diabo? Não é para mim. O outro prospera, o outro ganha dinheiro, o outro constrói, o outro chega mais longe, experimenta do sucesso, é feliz, tem uma família harmoniosa, mas não é para mim. Quantas vezes o diabo fala isso para nós? Mas quando você tem uma fé estratégica, você vai ser como Josué e Calebe. Dos 12, somente Josué e Calebe tinham uma fé estratégica, profética. Diga, fé estratégica é uma fé profética. Então, muitas vezes você só tem uma fé. Qual é essa fé? Eu vou à igreja e pronto. Preste atenção. Deus quer se mover na tua vida de uma forma poderosa. Deus não te chamou só para entrar na igreja e enfeitar, decorar a igreja. Deus quer que você seja boca de Deus na terra. Deus quer que você seja profeta na terra, na sua cidade, na sua família, no meio da tua parentela, vizinhos, amigos, conhecidos, companheiros de trabalho, colegas de estudo, na academia, no futebol. A luz precisa brilhar. E quando a gente diz que a luz precisa brilhar, não é para você se destacar, porque o papel da luz, sabe qual é? Fazer o outro enxergar, fazer o outro ver aquilo que ele não está vendo. Quando a pessoa anda em trevas, o que é trevas? O que é escuridão? Ausência de luz. E se eu sou luz, eu entendo que só sou luz por conta da palavra de Deus. Luz para os meus pés é a tua palavra. Então, quando eu levo Jesus para a vida de outras pessoas, a luz vai brilhar. E você precisa ser luzeiro de Deus neste mundo que anda perdido, ou seja, anda nas trevas, anda na escuridão, anda sem conhecer a Deus. Quando a Bíblia diz que a luz deve ser colocada no lugar mais alto, não significa exaltação para a nossa pessoa, significa que quanto mais a luz é levantada, mais claridade, mais a luz se amplia. Então nós precisamos ser uma flecha que aponta para Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ser salvo, ninguém vai ter vida eterna se não for por Ele. Aí, eles voltaram de espiar a terra frustrados, decepcionados, desiludidos, muito tristes. E quando se apresentaram a Moisés, eles desprezaram a promessa de Deus. Diga comigo, desprezaram a promessa de Deus. Quantas promessas de Deus você despreza? Eu, pastor, quando Deus fala, vai, porque te darei. Vai, porque eu sou contigo.
Vai porque eu já preparei tudo. Aí você não vai. Você diz: eu sou tímido, eu não consigo, eu não sei, não é para mim. Já ouviu falar que é melhor o feito do que o perfeito? Sabe como que a gente aprende? Diga: fazendo. Então eu me lembro da minha primeira pregação, foi um desastre. Eu escrevi tudo. Aí cheguei com um caderno no altar, abri o caderno e comecei a fazer minha prédica. Tinha orado, tinha jejuado. E é interessante que a gente acha que, não, eu orei, eu jejuei. Tem irmãos que chegam para os demônios e dizem assim: demônio, eu orei e eu jejuei. Uma vez um demônio disse: grande coisa. Por quê? Por causa do espírito de orgulho. Não é por causa do jejum e não é por causa da oração, é por causa da comunhão que ele está desenvolvendo com o Senhor. Quanto mais comunhão, mais autoridade. Porque fé, porque oração e jejum, sem esta compreensão, é apenas uma prática religiosa. Sabe aquela coisa? De pegar na cabeça da outra pessoa: olha nos meus olhos, se eu sou um homem de Deus. Orgulho. Eu não preciso que o diabo me promova. Deus, ele vai confirmar a simplicidade do seu coração. E quando você abre a boca, a presença de Deus se manifesta. Sabe por que os demônios se manifestam? Por conta da presença de Deus. Por conta da palavra que está sendo pregada. Então os demônios, eles se sentem incomodados com esta presença e com esta palavra. Então eles se manifestam. E muitas pessoas, eles ficam escondidos e se escondem por muito tempo. Eu orei um tempo atrás por uma irmã da igreja. Ela disse: pastor, eu passei por libertação há tanto tempo, eu não entendo por que eu caí de novo endemoniada. Eu disse: porque o inquilino não foi despejado. Olha só, tem pecado secreto, oculto, de estimação. A Bíblia diz que eles saem, andam por lugares secos e áridos, não havendo onde repousar, eles voltam para a casa antiga. Chegando, eles vão encontrar a casa limpa, decorada, vazia, sem o Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, ele não pode ocupar o mesmo espaço. Tinha muitas áreas da minha vida que eu não conseguia libertação completa, libertação plena, libertação total. E eu lutava muito com as minhas fraquezas. Mas um dia eu pedi para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser santo, mas agora não vou ser mais santo na minha própria força. Eu não vou arrotar a santidade. Eu vou ser santo porque sou dependente do Espírito que é santo. O nome dele, o sobrenome é santo. E eu aprendo a ser santo com o Espírito Santo. Eu aprendo a ser santo andando com o Espírito Santo. E um dia, conversando com o Espírito Santo, eu disse: eu te dou liberdade, Espírito Santo, para dizer o que entristece a Deus. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. Olha só: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Olha só, eu sei que você gosta de mim, eu também gosto de você. Talvez você diga: não, pastor, eu não gosto só de você, eu amo você. Pode ter certeza que eu também amo você. Mas pastor aprendeu a amar as ovelhas.
A maior parte das ovelhas não amam o pastor de verdade. Porque se tiver uma outra igreja melhor, a ovelha troca. Se tiver algo mais interessante lá, um candidato a namorado, a namorada, a ovelha troca. Se tiver lá alguma coisa que de repente não tem aqui, a ovelha iludida sai do seu aprisco, porque ela está procurando aquilo que ela não devia procurar. Mesmo estando dentro de uma igreja, a gente procura as coisas deste mundo, a gente quer que Deus faça do nosso jeito, na nossa hora. Mas quando nós perseveramos, nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Você imagina um marido e uma esposa? Tem marido mais bonito que o seu? Claro. Se você disser que não, você precisa fazer exame de vista. Tem marido mais simpático, mais carismático? Tem. Mais educado, mais romântico, com mais dinheiro? Claro. Mas Deus uniu vocês. E eu sempre digo, antes de casar, olhos bem abertos, depois de casado, olhos bem fechados. Não adianta o diabo mostrar para você, dá uma olhada nesta potranca. A tua mulher nega fogo. Essa é incandescente. Sexo no casamento é assim. O homem, para se sentir bem, precisa fazer sexo. A mulher só faz se estiver bem. É uma briga no casamento. Tem mulher mais bonita? Tem. Tem mulher diferentona da sua? Tem. Mas nós temos uma aliança. Então o diabo não pode nos desviar do propósito. É igual a igreja. Você tem que criar raízes no vaso onde Deus te plantou. Senão as pessoas, elas vivem assim, migrando de um lugar para outro. Eu me lembro de um irmão que chegou e disse assim para uma pessoa na rua: viu, eu queria te convidar para ir na minha igreja. A pessoa disse: eu vou sim, aonde que é? Aí ele explicou, e tudo bem, o tempo passou, se encontraram de novo na rua, e a pessoa toda envergonhada falou: escuta, me desculpa, eu não fui ainda na tua igreja. Falei: não estou mais lá, encontrei uma melhor, mudei, o Espírito Santo de Deus me tirou de lá. Orei, e Deus confirmou, então não estou mais lá. Agora eu quero te falar dessa igreja, que é uma igreja onde Deus está de verdade. A pessoa fala: então tá bom, eu vou lá visitar a sua igreja. Depois de um tempo, eles se encontram de novo. E falou: olha, me desculpa, eu não consegui ir na tua igreja ainda. Ele falou: não, graças a Deus você não foi. Eu não estou mais lá naquela igreja, agora eu estou em outra. Eu estou na igreja de Deus Pentecostal, Cuspe Santo de Jesus. Lá é o lugar, o louvor, a adoração, a oração. Lá tem profecia, irmão. Lá eles falam o número do seu RG, CPF, título de eleitor, a cor da sua cueca. Quanto tempo faz que você não troca? Não, porque Deus está assim. Se não falar, o homem fica com a mesma. O negócio está feio. Você percebe? Eu preciso ter uma fé estratégica. Porque tem coisas que a gente faz, que a gente não devia fazer, e que estraga todo o processo. Então tem crente que dá um passo para frente, 2, 3, 4, 5 para trás. E você pensa que está evoluindo. Por quê? Você está olhando a aparência. Você precisa olhar para
o fruto que cai perto da árvore. Por exemplo, uma laranjeira vai dar o quê? Abacate. Uma laranjeira vai dar o quê? Laranja. Um limoeiro vai dar o quê? Limão. Um pé de pecadeiro vai dar o quê? Pecado. Não tem outra coisa. Qual o fruto do pecadeiro? É pecado. Então a Bíblia diz assim: olha para os frutos. Olha para os frutos. Então você tem que olhar para os teus frutos. Quais os frutos que eu estou produzindo? Por quê? Porque falar é uma coisa. E tem gente que fala bonito. Mas nós precisamos compreender que não são palavras, são frutos. Palavras arrastam, exemplos convencem. Então o que é uma fé estratégica? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Números 14, versículo 26 em diante. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei com esta má congregação, que murmura contra mim, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O que nós vimos aqui? A sentença por conta da murmuração. Preste atenção. A murmuração depende do espírito, do seu estado de espírito. Dependendo do teu coração, você murmura. O que é murmuração? Reclamação em voz alta ou voz baixa. Então imagina só, o que foi que aconteceu por conta desses murmuradores. Eles foram ver a terra prometida, viram que tudo que Deus tinha prometido era verdade, só que eles não acreditaram, e eles desprezaram a promessa de Deus. Cuidado para não desprezar a promessa de Deus. Deixa eu explicar para vocês. Tem dia que você vai ter na tua casa um pão murcho para comer, só isso. E você não vai murmurar, porque aquele dia é o dia do teste. É o dia que você vai pegar esse pão murcho e dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho este pão para comer. Tem dia que talvez você tenha que caçar moedinhas para comprar o que precisa. Agora, tem gente que já passou por essa fase, diga graças a Deus. Mas tem gente que ainda está passando, porque Deus está tratando alguma coisa com ele. E olha, depende de você, levar bomba ou ser promovido. Então o que Deus espera de você? Que na hora da prova, você não despreze a promessa. Então aquele povo chega lá e pensa que ia entrar de boa.
mas tinha um exército poderoso, fortemente armado, para eles derrotarem. Mas por que Deus não derrotou? Deus quer que morramos. Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto. Onde que está a nossa fé em Deus? Tem que ser assim. Deus cuidou de mim até agora, Ele vai continuar cuidando. Não sei como, não sei de que jeito, eu só sei que Deus é Deus, e a minha sobrevivência, a minha vida, a minha provisão, depende dEle. A minha vida está nas mãos do Senhor, e pronto. Confia, descansa e espera. Aí quando vem o diabo para te atribular, para fazer de você um murmurador, um xingador, um falador, uma pessoa que só se lastima, o diabo chega para o povo e diz: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? O Deus que não ouve você, o Deus que não faz nada, o Deus que não te socorre. Você está abandonado à mercê da sorte, largado, esquecido. Mas quando você tem uma fé estratégica, você diz assim: eu conheço o meu Deus. Eu posso não ver, eu posso não tocar, eu posso não sentir, eu posso não ouvir, mas eu sei que Ele é comigo. A palavra diz que Ele é o socorro sempre bem presente no meu momento da angústia. Ele é o meu socorro. Amados, vocês não fazem conta das vezes que eu declarei e declaro isso. O Senhor é o meu socorro, sempre bem presente na minha angústia, o meu porto seguro, o meu refúgio, o meu esconderijo. Quantas vezes eu abro a minha boca para cantar o Salmo 91? Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Senhor onipotente descanso eu. Direi do Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Quantas vezes? Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e à sombra de El Shaddai, onipotente, descanso eu. Descanso. Os inimigos estão se aproximando, descanso. Eles vão te atacar, descanso. Olha que coisa tremenda, amados. Quando o moço do profeta acorda de madrugada e diz assim: estamos cercados por um grande exército. Deus disse assim, o profeta disse assim: Deus abre os olhos dele. Por quê? O exército de Deus já estava ali acampado, só que ele não podia ver. Mas agora o profeta disse: abra os olhos dele para que ele veja. Enxergue você com os olhos físicos ou não, os nossos anjos estão aqui de prontidão, com as espadas desembainhadas e flamejantes, lutando a nossa guerra. É por conta disso que temos tantos livramentos, irmãos. Descansa. A Bíblia não diz: do Senhor é a batalha, do Senhor é a guerra, do Senhor é o combate, do Senhor é a luta. Descansa. Aí chega lá 10 dos espias, relato negativo: somos como que gafanhotos. E gafanhotos, eles são pisados, eles são esmagados. Olha só, capítulo 12 mais 1, eu não vou falar o número porque não é 12 mais 1. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, 12 mais 1, capítulo 12 mais 1,
versículo 26. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes as notícias a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Gente, eles levaram o fruto da terra. Os frutos de escol. Precisava de 2 homens para carregar o cacho de uvas. Era um negócio doido. E contaram-lhe, e disseram: fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitavam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus, habitavam na montanha, e os cananeus habitavam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Gente, olha o que é andar por vista. Eles falaram das circunstâncias, das adversidades, das situações. Em nenhum momento eles disseram: mas Deus é conosco. Em nenhum momento. Então eles estavam narrando, informando Josué e Arão do que eles vivenciaram. E diz a palavra 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Ele disse o quê? Calem a boca! Agora eu vou falar. Eu não acredito que foi um negócio assim: dá licença, me permita dar uma palavra, por gentileza. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Por quê? Por causa da palavra do Senhor. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir com aquele povo, porque é mais forte do que nós. Presta atenção. Olha o que é um complexo de inferioridade. Por que tem gente que consegue promoção e você não? Você está pensando como eles pensam. Você acha que vão te dar a promoção. Você não acredita em você. Você está tremendo por dentro. Está confessando o teu medo. Preste atenção. Por dentro, a gente pode estar daquele jeito. O diabo, ele não sabe o que você está pensando, ele sabe como você pensa, porque ele faz você pensar daquele jeito. Mas quando você vai contra, eu lembro que uma das primeiras libertações que eu fiz, o demônio disse: você está com medo. E eu estava assim, Aí eu disse: demônio, a palavra disse que Deus não me deu espírito de medo, mas de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Acho que o diabo pensou: ele deve ter Parkinson, mas medo ele não tem. Gente, fui para cima. Derrotado, fracassado, falido, destronado, vencido, envergonhado, humilhado. Deus é poderoso. Desse jeito. E eles aqui, então, não podemos subir com aquele povo, porque é mais forte que nós. Eu não vou cantar, porque o outro canta melhor do que eu, o outro dança melhor do que eu, o outro prega melhor do que eu, o outro tem carisma. Presta atenção, gente, carisma promove, mas o que estabelece você de verdade é o caráter. Não adianta ter carisma, simpatia, se não tiver caráter. A pessoa pode até se destacar, ela precisa do caráter.
Dá para o outro liderar. Eu não sei liderar, eu não sei lidar com gente. Eu não sei lidar nem comigo. Nem eu me aguento. E inflamaram a terra. E infamaram a terra. Que tinham espiado. Olha só o que diz aqui. Infamaram a terra. Sabe o que é? Eles desprezaram a terra. E para Deus isso aqui é uma ofensa sem tamanho. Por exemplo, você chega e começa a reclamar da sua condição financeira. Você está infamando a promessa. Você está desprezando a palavra. Você não acredita naquilo que Deus tem poder para fazer. Então você está infamando. Despertando a ira de Deus. Você tem que abrir a boca e dizer: Deus, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu sei que o meu milagre vai acontecer, essa conta vai ser paga, o Senhor vai me promover, se não for nesse lugar, vai ser em outro lugar, eu só sei que algo poderoso está por acontecer na minha vida, porque quando tem prova, gente, quando tem desafio, é porque vai ter cumprimento de promessa. Aí tem gente que fica se vitimando: ai pastor, desde que eu comecei a vir aqui na igreja da fé cristã, ó vida, ó tristeza, ó agonia. O problema não é esse. O diabo ele vai fazer de tudo para te intimidar. Mas a Bíblia diz que é mais forte o que está com você do que aquele que está no mundo. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como que gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Presta atenção, éramos como gafanhotos aos nossos olhos. Ninguém disse para eles que eles eram pequenos, desprezíveis, derrotados. Eles se consideravam assim. Os melhores, 12 dos melhores espias das tribos foram lá. Só Josué e Caleb fez diferente. Toda a congregação levantou sua voz e o povo chorou naquela noite. Você imagina, cerca de 3 milhões de pessoas chorando. Acabou aqui a nossa jornada com Moisés. 10 disseram que não tem jeito. Olha, geralmente é a maioria que é pessimista, negativa e derrotista. Eu sou pastor, eu sei. Mas eu tenho meia dúzia que diz: vai pastor, estou com você, não sei no que vai dar, mas Deus vai te honrar. Eu creio. A maior parte diz que não vai dar certo. Eu lembro que quando a gente alugou aqui, um irmão muito querido, do coração, ele não falou por mal, mas ele disse: pastor, deixa a antiga igreja lá, continua pagando o aluguel, se não der certo aqui, a gente volta correndo para lá. Eu falei: irmão, a gente tem que fazer igual Eliseu. Eliseu, quando foi chamado, ele acabou com tudo aquilo que ele fazia, para não ter uma ponte que levasse ele para outro lado de novo. Ele ia dizer: não tem alternativa, eu acabei com tudo. Agora o negócio é eu ficar aqui. Sabe o que ele fazia com o profeta? Sabe que aprender a ser profeta? Ele levava a trouxa de roupa do profeta, ele pegava água para o profeta, ele fazia mingau para o profeta comer, ele lavava a roupa do profeta, ele ia caçar para o profeta comer uma carninha de vez em quando, ele preparava a cama do profeta. Tem gente que pensa que Eliseu foi forjado. Recebe. Aleluia. Sou como Elias. Quando ele diz assim: pede o que você quiser que eu te darei. Ele fala assim: eu quero ter o dobro da unção que você tem.
Sabe por que ele falou isso? Ele admirava o homem com quem ele andava. Ele admirava a unção que estava sobre Elias. Ele era fã de Elias. Ele dizia: esse homem é tremendo. Eu vejo Deus na vida dele. E quando ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Eu admiro a unção que você tem. Então eu quero o dobro. Você notou que ele foi bem audacioso? Aí o profeta diz: com sabedoria, dura coisa você me pede. Porque não depende de mim, depende de você. Quantas vezes eu disse para um homem de Deus: põe a mão na minha cabeça e libera uma unção sobre a minha vida. A unção do teu ministério. Sabe o que ele falou? Para você ter a unção do meu ministério, você tem que ler os livros que eu li, fazer os jejuns que eu fiz, passar noites inteiras com Deus, madrugadas inteiras, beber do cálice que eu bebi, passar pelo vale da tentação que eu passei e vencer. Amados, não é de mão beijada, mas a gente quer tudo de mão beijada, é ou não é? Que alegria! Vamos entrar no parquinho e vamos brincar. Não foi assim, não. Eles sabiam o nome de cada um dos moradores da terra. Em vez de dizer assim: nós estamos chegando aqui, somos representantes do Altíssimo, todos eles vão ter que sair, porque esta terra é nossa, o Senhor nos deu. Então, quando você precisar de um milagre, ouve o que eu vou te falar. Está na mão do ímpio, de alguém que não crê em Deus, que não serve a Deus, que não teme a Deus. Sabe por que está lá? É porque a gente não tem fé estratégica para tomar posse daquilo que é nosso por direito, por herança. É nosso, só que está na mão do mundo. E a gente olha para o mundo e fica assim: por quê? Eles prosperam, eles têm, eles exibem, parece que não acontece mal nenhum com eles, parece que a justiça não pesa na cabeça deles. Olha o que Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? Às vezes Deus está tratando com você para você pensar na salvação. Porque é fácil a gente dizer que é quando está bem. É fácil ser de Deus quando está tudo bem, ou não é? E quando a gente começa a descer ladeira baixa, sem breque, então a gente diz assim: agora é crer no Senhor. Por exemplo, o professor Gretchen, ele diz assim: quando o avião está lá no céu, e o piloto diz que o avião vai cair, não tem incrédulo, não tem ateu, não tem descrente, todo mundo diz: ai meu Deus! Então é assim, quando a gente vê a viola em caco, quando a coisa está de mal a pior, é aí que você vai encontrar Deus no meio do caminho. Amém? Aí diz assim a palavra: infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos nela são de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como que gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então toda a congregação levantou a sua voz, o povo chorou naquela noite, foi muito triste. E todos os filhos de Israel murmuraram. Olha o que os 10 fizeram, que pecado grave. Por isso que aquela geração não entrou na terra prometida. Morreram, como a gente leu.
uma nova geração foi levantada para entrar na terra prometida. Por isso que muitas vezes, ouve o que eu vou te falar, isso é muito sério. Os pais não vivem aquilo que Deus tinha para eles. Mas a esperança é que os filhos vivam. A sucessão, a próxima geração. Mas de repente eles também não vivem. Nem os filhos, nem os netos, nem os bisnetos, nem os tataranetos. Mas quando nós estamos firmados em Deus, nós vamos deixar um legado de fé, de revelação, profético. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: aqui eles vão falar contra a liderança de Moisés, Arão, até que eles vão querer apedrejar, matar Josué e Caleb. Você sabe quem que é Josué, né? Moisés morreu, quem ficou no lugar de Moisés não foi Arão, seu irmão, foi Josué. Porque Josué, ele era posicionado. Deus disse que ninguém devia acompanhar Moisés, e se tocasse da montanha morreria. Todo mundo ficava com medo e se escondia do monte que fumegava. Mas Josué dizia: não, eu vou junto. Se você precisar de mim, eu estou do teu lado. Você sobe, tem o teu particular com Deus, eu vou ficar aqui embaixo, no solapé do morro. Olha a postura dele. Então ele era ousado, ele era obstinado, ele era determinado, ele era perseverante, ele era valente. E é isso que falta para nós, gente. É isso que falta para nós. O povo queria matá-los, aqueles que trouxeram boas novas. Tem gente que não quer ouvir boas notícias. Tem gente que quer que você concorde com a cantiga que ela está entoando, que é o diabo que inspira. É só derrota, fracasso, frustração, decepção. Aí você tem que abrir tua boca como profeta Josué e Caleb. Vamos tomar posse, vamos entrar, é para nós. Deus prometeu, nós cremos. Vamos ficar de pé. Diga comigo assim: Senhor, me ensina a ter uma fé estratégica. Eu quero ter uma fé operante. Eu quero ter uma fé poderosa, ungida. Coloca a tua revelação no meu coração, para que eu possa liberá-la com a minha boca. Me faz, Senhor, ver o que eu não tenho visto, entender o que eu não tenho entendido. Faz o meu pé pisar, os meus pés pisarem onde eu não tenho pisado. Me leva, Senhor, para lugares novos. Coloca, Senhor, na minha mão os recursos. Me prospera, me enriquece. Me abençoa, Senhor. Que a tua unção, que a tua graça, que a tua presença, que o teu poder, que a tua glória se manifeste em mim. Eu gostaria que você pensasse em tudo que nós ministramos nesta noite. Até hoje, talvez você tivesse uma fé que não era estratégica, uma fé que não era inteligente. Talvez você andasse só no automático, fazendo algo sem vida, simplesmente por fazer. Mas agora você entende que é filho do Altíssimo, e que Deus te chamou
com um propósito, e Ele vai te revestir de fé e autoridade para cumprir o seu chamado. E quando você cumpre o seu chamado, todas as suas necessidades são supridas, são cuidadas. Deus levanta pessoas, Deus prepara condições, Ele libera aquilo que é de Deus para a tua vida, ou aquilo que é do céu para a tua vida, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu oro e eu libero sobre a vida destas pessoas uma fé estratégica. Elas vão desenvolver a partir de hoje, elas vão desenvolver a partir de agora. Senhor, algo vai acontecer na vida delas. Eu creio que algo de profético vai começar a acontecer através de você, quando você se posicionar e dizer: eu sou boca de Deus na terra, eu sou boca de Deus em casa, não para brigar, eu sou boca de Deus no trabalho, eu sou boca de Deus na escola, na faculdade, na universidade, na academia, no futebol. Eu sou boca de Deus. Deus vai te usar. Deus vai liberar algo através de você. Coisas vão se manifestar através de você. Muitos vão se converter através de você. Muitos serão salvos através de você. Que o teu coração possa queimar, arder, latejar. Adiel, venha cá, por favor. Pode ser por aqui mesmo. Corre que calabasuri anda lanayasa. Corre que calabaço. Corre que calabasuri anda labaço. Não, vai, é lá. Pega o violão lá. Se aproxime, por causa da câmera. Vai lá. Não pode ficar muito alto o violão na transmissão. Com gemidos e palavras não podem explicar. Eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. A letra. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Seu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará.
que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Muda o fundo. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. Muda o fundo. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Pai, o Senhor conhece a história de vida de cada um que aqui está. O seu drama, o seu dilema, o seu sofrimento, a sua dor. E eu sei que o Senhor recolhe as suas lágrimas. Libera a tua bênção, a tua graça, a tua presença, que cura, sara, liberta, em nome de Jesus. Amém. Alto, hein? Perdoa-me. Lá em cima, né? Ok, pode sentar. Amados, para encerrar o nosso culto de hoje, vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Olha, se a gente crê, a gente entrega. E quando você faz isso, algo vai ser destravado na tua vida. Pastor, não está destravando porque você não acredita. Começa a profetizar, começa a acreditar. Sabe? Essa semente que eu estou plantando no reino de Deus vai produzir muitos frutos, frutos de justiça, para louvor, honra e glória do Senhor. Esta semente é uma semente que vai destravar minha vida profissional, meus negócios, meus projetos, meus sonhos. Esta semente vai abençoar o reino de Deus, pessoas vão ser salvas por conta dela, pessoas vão ser alcançadas por uma unção de libertação, de cura, de milagre. Então, quando você entende o que está fazendo, que é fé estratégica, fé inteligente, pode ter certeza que você vai viver aquilo que você não viveu até agora, até hoje. Em nome de Jesus. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, enquanto nós cantamos este cântico. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu.
aproveito este momento para orar pelo pai da Daniela de São Paulo, que está passando por um estreito, enfermo, com uma infecção grave. Senhor, em nome de Jesus, a vida dele está em tuas mãos. Cuida dele, Pai. Opera um milagre na vida dele. Apresentamos a Bia, que teve que fazer uma cesárea por conta da pressão alta. Olha para o bebê, que já está se recuperando, que nasceu de 7 meses. Olha, Pai, para essa irmã querida que ficou no hospital ontem, e a Celina e a Rose acompanhou. Seja com ela, seja com todos aqueles que têm vivido um quadro de doença, de enfermidade, de malignidade. Nós quebramos o poder do mal em nome de Jesus. Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, que sara, que liberta. Opera esse milagre, Pai, na nossa vida. Deus abençoe os dizimistas, os ofertantes, aqueles que amam a Tua casa, aqueles que amam a Tua obra. Cuida de cada um, prospera a vida, Pai, dos Teus filhos e das Tuas filhas. Cumpre o Teu querer e o Teu propósito na vida deles. Levanta novos dizimistas e ofertantes. Senhor, em nome de Jesus, faz uma obra poderosa na vida desse irmão, que não consegue dizimar, que não consegue ofertar, que está preso no reino espiritual. Eu profetizo que ele é liberto. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé para encerrar. Diga obrigado, Senhor, pelo Teu mover na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Não sai daqui sem antes dar um abraço no teu irmão, na tua irmã. Vamos para casa abençoados.